Números 22. Amém? Glória a Deus. Vamos ser rápido, porque amanhã é dia de todo mundo sair cedo, né? Aleluia. Quem achou, diga amém. Números lá no começo da Bíblia, né? No capítulo 22. Aleluias. Diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Amém? Pode se sentar. Aleluias. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas bem alegre, porque Jesus está aqui, Ele merece. Aleluias. Irmãos, essa história ela aconteceu mais ou menos 1405 anos antes de Cristo. Israel, ele saiu do Egito com destino à terra de Canaã, com destino à terra prometida. Então, eles tinham que conquistar vários territórios naquela trajetória para passar, para ir para a terra de Canaã. E Israel chegava perto de um território, então ele acampava ali, aleluias, e comunicava com o rei daquela terra, se eles pudessem passar por ali. E muitos ignoravam, irmãos, a passar, e então começava a peleja, aleluias, e Israel batalhava com aquela nação, e sempre Israel vencia, porque Deus poderoso estava na frente daquele povo. E quando Deus está na frente de alguém, de uma pessoa, não tem ninguém que possa vencer, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, amém? E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que eles venceram ali os amorreus, e dias depois eles caminharam até as terras de Moabe, e se acamparam ali, ao lado do rio Jordão, aleluias. E então os moabitas, quando viu aquele tanto de gente, eles temeram, tiveram medo. E então, meus irmãos, eles chegaram até a falar um com os outros: agora esse povo vai lamber a nossa congregação, vai lamber o nosso território, assim como o boi lambe, né, as ervas do campo, aleluia. E nessa época, como a Emanuel estava dizendo, existia um profeta ali muito conhecido por nome de Balaão. Balaão, se ele profetizava bênção na vida de uma pessoa, a pessoa estava abençoada. Mas se ele profetizava maldição, a pessoa estava amaldiçoada. Então ele era muito conhecido ali naquela região. E o rei de Moabe, Balaque, não pensou duas vezes. Ele disse: eu sei quem pode vir aqui amaldiçoar esse povo. E então mandou mensageiros, meus irmãos, até a casa de Balaão, com certos pertences em suas mãos, aleluia. E chegando lá, na casa de Balaão, eles disseram para Balaão: o rei Balaque mandou que viéssemos aqui, para que você vá amaldiçoar um povo que está acampado ali nas campinas, no norte de Moabe, e estão querendo nos derrotar. E eu sei que quando você amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Então Balaão disse: ficai aqui essa noite, que eu vou comunicar com meu Deus, o nosso Pai, aleluias. Eu vou comunicar com o Senhor. Até aqui, irmãos, nós vemos a atitude de Balaão correta, porque nós temos que comunicar a Deus em tudo que nós formos fazer. Hoje nós vemos muita derrota nas vidas das pessoas, porque elas não comunicam a Deus. Hoje nós vemos muitos empresários, né, derrotados, falidos. Muitas pessoas até mesmo se suicidam. Muitas pessoas entram em depressão,
porque quer fazer a coisa de si mesmo, de si próprio, e não consulte a Deus, o nosso Pai. Principalmente os ímpios, mas dentro das igrejas também tem crente assim, do nariz empinado, que quer fazer o que ele acha que é bem, e não consulte a Deus. E nós temos sempre que consultar a Deus. E eu digo para você nessa noite, se você for comprar qualquer coisa, consulte a Deus. Se você for comprar um guarda-roupa, não importa a geladeira, uma roupa, ou não importa um fogão, consulte a Deus. Se você for fazer uma viagem, consulte a Deus, aleluias. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, em momentos difíceis. Viaje principalmente com essa pandemia que está assolando aí o mundo. Então nós temos que consultar a Deus e fazer mesmo só viagens necessárias, tipo dessa que o pastor João fez, mas a cantora Hilda, o pessoal, os pastores de Belém, né, que foi fazer ali uma visita, ganhar almas para Jesus, inaugurar um templo. Mas outras viagens, irmãos, nós temos que consultar a Deus, porque Deus, Ele conhece tudo. Deus conhece até quantas veias tem no nosso coração. Deus conhece até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, tem na minha cabeça. Então nós temos que consultar a Deus. Todos dizem amém, aleluias, glória a Deus. E então a palavra de Deus fala que Deus, Ele falou com Balaão às madrugadas, aleluia. Ele diz: quem são esses homens que estão aí? E Balaão disse: são os mensageiros que vieram lá, que o rei Balaque enviou aqui, para que eu vá lá amaldiçoar aquele povo, porque tem um povo lá acampado lá, nas terras de Moabe, e que vai derrotar eles. Deus falou para ele: não vá com aquele povo, com esses homens, e nem amaldiçoa aquele povo, porque aquele povo é santo, aquele povo é abençoado. Quem é abençoado aí, diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Quem é abençoado aí, dá glória a Deus, aleluia. Então aqueles mensageiros voltaram, meus irmãos, e avisaram lá o rei Balaque, e ele ficou mais desesperado ainda, e preparou outros mensageiros mais nomeados, com mais bens em suas mãos, com mais granas, para ver se convencia o Balaão. Então eles caminharam novamente ali para a casa de Balaão, com esses pertences em suas mãos. Chegando lá, eles falaram a mesma coisa, dizendo: o rei Balaque mandou vir até aqui, para que tu vais amaldiçoar o povo de Israel, que está acampado ali nas campinas de Moabe, do lado do rio Jordão. E como pagamento tem aqui os pertences para você. E então Balaão falou a mesma coisa: ficai aqui essa noite, que eu vou consultar a Deus, o meu Senhor, consultar a Deus, o nosso Pai, aleluias. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que Deus outra vez falou com Balaão: já que esses homens veem até você, vá com eles, mas portanto façais somente o que eu te disser. Amém? Aleluia. Então no outro dia cedo de manhã, Balaão se levantou animado, já pegou a riata e já foi arriar sua mula, sua jumenta, todo alegre e feliz. Mas ele mostrou o ponto fraco dele, porque no coração dele só tinha bens materiais. Ele estava pensando, na oferta de Balaque. Ele estava pensando, meus irmãos, na grana. Creio eu que ele estava pensando: agora eu vou me arrumar, eu vou arrumar minha casa, eu vou comprar umas ovelhas, eu vou comprar um gado, com esse tanto de grana. E então ele arriou essa jumenta e amontou e seguiu viagem, diz a palavra do Senhor. E se Deus irou contra ele, irmãos, porque ele foi covarde, ele estava agindo como os falsos profetas. Hoje nós vemos isso acontecer em nossos meios. São falsos profetas que tem para todos os lados. São pastores interessados na lã das ovelhas. São pastores interessados no dízimo, na oferta. Mas não vai visitar ela, não vai na casa dela ver como é que ela está. Então são mercenários que só importam, meus irmãos, com o dinheiro das almas. Hoje nós vemos muito na internet aí, no YouTube, pastores
presbíteros, apóstolo, abre canal, meus irmãos, e coloca lá o número da conta corrente, número da conta poupança, para que as pessoas venham depositar dinheiro. Saiba que essas pessoas não têm preocupação com almas não, meus irmãos. Essas pessoas têm preocupação com os bens materiais, porque a palavra de Deus fala bem claro: de graça recebeis e de graça dai. De graça recebeis e de graça dai. Mas nós vemos todo diferente. Nós vemos hoje o coração das pessoas virada para o mundo, virado para as riquezas, assim como Balaão estava fazendo. Está escrito em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer, buscar em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Diz glória a Deus, aleluias. E então a palavra de Deus fala que Balaão montou nessa jumenta e saiu alegre, feliz. Para vocês terem uma ideia, ali do rei Eufrates, onde Balaão morava, até Moabe dava mais ou menos 440 quilômetros. Agora imagine vocês andar 440 quilômetros, Josué, nas costas de uma mula, de uma jumenta. Imagine vocês. Mas Balaão não estava nem aí não, irmãos. Se possível ele ia até a pé, né? Só pensando na grana. E então ele continuou aquela viagem, e Deus falou: vou colocar um anjo na frente dele, aleluia. E ele foi seguindo viagem, meus irmãos. A palavra de Deus fala que Deus colocou um anjo na frente dele no caminho, com a espada desembaiada na mão. E o mais interessante que a jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu. Por quê? Porque estava cego. Ele estava cego nas coisas materiais, aleluia. E essa jumenta, ela sarrapeou para o meio do pasto. E então Balaão espancou essa jumenta e trouxe ela novamente para a estrada, e montou nela de novo e continuou a viagem, meus irmãos. E Deus falou: agora eu pego ele, vou preparar um lugar mais estreito, onde tem uma parede de pedra de um lado e uma parede de pedra do outro. Eu quero ver o que esse cabra vai fazer. E Deus colocou o anjo ali, meus irmãos. E Balaão foi montado nessa jumenta. E quando a jumenta viu o anjo, ela encostou na parede de pedra, apertando o pé de Balaão na pedra. Aí que ele bateu mesmo nessa jumenta, porque ele estava cego. A cegueira dele era só nos bens materiais, aleluias. A cegueira dele era só conquistar aquelas riquezas, né? E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão cegas também. As pessoas não conseguem enxergar que Jesus está voltando. As pessoas não conseguem enxergar que essa doença maligna aí, irmãos, é permissão de Deus, para que o povo chegue até Jesus. Isso é permissão de Deus, foi Ele que permitiu. Hoje mesmo eu estava ali no mercado lendo um jornalzinho. Em Goiás já tem, parece que 28 cidades fechadas, lacradas. E o Diniz ali, inclusive o Diniz, falando: onde vamos parar com isso? Mas isso é permissão de Deus, é para ver se o povo humilha, é para ver se o povo arrependa e volta para Jesus logo, porque os anjos breve vai vir buscar um povo escolhido de boas obras aqui nessa face dessa terra, aleluias. Jesus está voltando e nós temos que se preparar. Não é mais tempo, a coisa está funilando a cada dia. O tempo está passando rápido. Ontem foi domingo, hoje é domingo novamente. Amanhã é segunda novamente. E nós estamos aí percebendo, mas tem muitas pessoas que estão cegas. Eu estava mesmo conversando com um companheiro lá no meu serviço. Eu falei: tu está vendo aí? E ele falou: o quê? A coisa está funilando. A cidade de Itapaci já está fechada. Tu está vendo? E ele falou: nada, que lá é o prefeito que quer ganhar dinheiro. Então as pessoas estão cegas, meus irmãos. Eu fui lá na Gurita, e a hora que eu estava voltando, ele estava lá. Aí ele olhou em mim, né, e balançou a cabeça assim. Acho que ele imaginou: esse irmão está doido, né? Mas não é que eles estão cegos. A maioria do povo estão cegos, não consegue enxergar que nós estamos no fim. Deus está dizendo para nós: se preparem,
se prepare, vigie, porque eu vou buscar um povo rápido. O inimigo está acelerado, está trancando tudo, tirando o emprego das pessoas, fechando o comércio. Isso não é para combater enfermidade não, irmãos, isso é para quebrar mesmo o mundo, para que o povo se arrependa, é permissão de Deus. Então nós temos que estar atento, de olhos abertos, e não fazer aqui como Balaão, que não enxerga o anjo. Às vezes é preciso, dos animais enxergar, as flores, as árvores, os pássaros, todos eles estão vendo que Jesus está voltando, mas o ser humano não consegue enxergar. Aleluias, aleluias. E então, irmãos, Balaão continuou ali, depois de ter surrado aquela jumenta a segunda vez, e Deus preparou um lugar para ele mais estreito ainda, que não tinha como ele sair nem para a direita e nem para a esquerda. E então aquela jumenta chegando ali, hora que ela avistou o anjo, a palavra de Deus fala que a jumenta deitou-se. Glória a Deus. Imagina a raiva de Balaão. Aleluias. Imagina, vocês não sabem o que é passar raiva, irmãos. Eu já morei em fazenda e eu era mansador de podro, e eu era bom, não caía fácil não, viu? Eu era bom. E vocês não sabem qual a humilhação quando o animal deita com a gente em cima. Aquilo ali é uma humilhação que a gente falta pouco morder, falta pouco surrar até matar aquele animal. Agora imagina a raiva de Balaão quando essa jumenta deitou. Mas ela estava vendo o anjo, e o Balaão não enxergava, porque ele estava encucado só nos bens materiais que o rei Balaque tinha oferecido para ele. Aleluia. E nós hoje, irmãos, nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E nesse momento ali, então Deus abriu o olho dele. Ele viu o anjo, ele viu o anjo ali com a espada desembaiada. E ele enjoelhou no chão e disse: eu não sabia que eu estava fazendo uma viagem que não poderia fazer. Mas Balaão era terrível, falso profeta. Ele usava o poder de Deus para granjear para si próprio. Eu conheci vários evangelistas assim, nessa trajetória minha de cantor. Eu viajei o Brasil todo, então eu conheci vários evangelistas assim, meus irmãos. Eles iam para o monte, Diácono Josué, e ficava 7 dias no monte, orando, jejuando, e sabe, aquele fogo puro. E quando ele chegava nas igrejas para fazer a campanha, verdadeiramente Deus operava. Demônio caía para todo lado, paralítico levantava. Mas aí ele lançava o voto de 200, está entendendo? Ele lançava o voto de 500, e as pessoas pegavam, porque via o milagre ali acontecer. Tinha um que carregava um monte de canetinha, isso eu estou falando porque eu vi. Ele carregava um monte de canetinha, folheada a ouro, e ele chegava nas igrejas, Diácono Joelso, ele chegava nas igrejas ali, e ali ele falava: essa caneta é ungida, essa caneta é R$200, e se você comprar ela, tudo que você assinar vai dar certo na tua vida. Aleluia. Tudo que você assinar vai dar certo na sua vida. Então o povo comprava. Isso eu estou falando porque eu via, viu? Eu via. Eu andei o Brasil quase todo cantando a duplos herdeiros de Cristo. Então eu vi eles fazer isso. E aconteceu o seguinte: em Minas Gerais, o irmão comprou a caneta, 200 conto. 200 conto. Comprou a canetinha, e no outro dia ele foi fazer prova escrita. Ele ia para o Detran, estava tirando habilitação. Então ele falou: vou fazer a prova escrita agora com essa canetinha. E fez lá a prova escrita, irmãos. Saiu o resultado, o cara bombou, Josué, bombou. E ele foi na casa do pastor caçar esse evangelista, e o evangelista correu, chuchou debaixo da cama. E o pastor falou: ele não está aqui não sei para onde ele foi não. E o cara falou: tá certo, eu esperei lá na igreja de noite. E o evangelista, irmãos, quando foi no meio do dia ali, ele saiu escondido e vazou, deixou a campanha para trás. Por quê? Porque é falso profeta, está oferecendo coisa que não é dele.
oferecendo coisa, né, para encher o bolso dele. E nós não podemos fazer isso não. Nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E hoje nós vemos nos rádios o que o povo fala em dízimo e oferta alçada, né? Eu congregava numa igreja aí, meus irmãos, tinha dia que o culto tinha mais ou menos, eles pediam oferta num culto 8 vezes. A irmã Sônia é de prova. 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes, durante um culto. Cada evangelista que subia no púlpito pedia uma oferta. Cada evangelista que subia no púlpito lia um versículo e pedia uma oferta. Espírito de Balaão, que só pensa em bens materiais. Mas o tempo desse povo está chegando. O tempo desse povo está chegando, porque Deus, Ele está de olho nesse povo, e no último dia esse povo vai pagar caro. Aleluias. Mas você não, você está no lugar abençoado, meus irmãos. Você está aqui porque você acredita que aqui tem um povo santo que está procurando buscar a santidade para ir para o céu. Você está aqui porque você acredita na pessoa do pastor João Batista, que tem pregado duro, mas a cantora Hilda. Você está aqui porque você já cansou de ir em outros ministérios e ver só blá blá blá, ver só as pessoas pedindo oferta e dízimo. Outra vez, uma experiência aqui para vocês. Eu trabalho de caminhão, sou carreteiro, e eu viajava muito, agora eu estou viajando só aqui perto, e eu levava minha esposa comigo, amém? E a gente visitava as igrejas, na Bahia, em São Paulo, em Manaus, Tocantins, onde a gente parava no posto de gasolina, deixava a carreta lá e ia procurar uma igreja. E certo dia nós estávamos ali na cidade de Araguari, Minas Gerais. Nós não deixamos a carreta no posto, a gente foi com a carreta, porque a igreja era longe, amém? E nós fomos escolher uma avenida larga, encostou ela lá, vamos caçar uma igreja aqui. E nós chegou, viu uma placa lá e entrou para dentro. Chegou lá, o pastor vestido de branco, sapato branco, os irmãos tudo assim, com umas avental assim, parece uma cruz. E nós não veio de sentar lá atrás, não, fomos sentar lá no primeiro banco, eu mais minha esposa. E aí, meus irmãos, o pastor lá começou lá com aquelas pregação doida. Lá no púlpito tinha uma espada desse tamanho, uma espada, e uma mulher sentada lá, parecendo uma múmia assim, perto dessa espada. E minha esposa ficou olhando assim, me cutucando. E o pastor fala: daqui a pouco nós vamos tirar foto de vocês para colocar não sei aonde aí. E passou um prazinho, meus irmãos, minha esposa levantou e eu estou indo. E deixou eu sozinho lá na frente, sentado no banco. E eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui agora? E ela saiu, irmãos, me esperou lá na porta. E passou 1 minuto, eu saí atrás dela correndo. Falei: eu vou também, eu não vou ficar aqui não. A estranha aqui está dando medo. Aleluias. E chegamos lá na porta, os irmãos querendo barrar uma fita em nosso braço. Espera aí, está cedo, não terminou ainda não. Nós falamos: não, nós vamos só ali, agorinha a gente volta. Nós vamos ali comprar um lanche ali, agorinha a gente volta. E fomos embora, irmãos. Que coisa terrível. Dentro daquela igreja, o povo estava lá adorando não sei quem, diácono. Tudo de branco, tudo esquisito. Só faltou a vela ali. E nós ali pensando que nós íamos adorar a Deus. E nós saímos de lá, foi correndo. Então, meus irmãos, nós temos que agradecer por essa congregação aqui, por esse ministério. Nós temos que agradecer a Deus, porque, olha, eu vou falar para vocês, eu fui, não tem como contar tantas igrejas que eu fui, e é só blá blá blá. É pastor enganando os irmãos, é pastor enganando as ovelhas, é só voto, é só oferta, é só falando que os irmãos vai vencer, é só falando que os irmãos não é cauda, é cabeça, e que Deus está preparando uma fazenda, um apartamento, que nada, meus irmãos. Deus está preparando uma terra prometida para nós. Deus está preparando, já está preparado para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que saiu do mundo. Deus vai buscar um povo escolhido,
separado do mundo, um povo que faz o bem, um povo que tem um pensamento positivo nas coisas lá dos céus. Deus não vai buscar pessoas que têm esse mesmo espírito de Balaão. Aleluias, glória a Deus. Mas o povo está cego. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Está se cumprindo essa palavra. Eles não conseguem ver que a coisa está se funilando. Muitos não conseguem ver. E nós temos que ficar atentos, irmãos. Daqui até 2030, eu não sei não, viu? Daqui até 2030, Deus vai levar esse povo. Deus vai levar esse povo. Porque o inimigo está acelerado. O inimigo não quer, não é que você seja curado com a vacina, não. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que estão pensando aí que a solução é a vacina. Não, meus irmãos, as pessoas vão se vacinar e continuar usando a focinheira, continuar sendo isolado, continuar tendo aí o distanciamento. Isso é para escravizar as pessoas, é para escravizar a humanidade, é permissão de Deus. Deus está falando, toca, faz, para que esse povo se arrependa dos pecados. Imagine só no carnaval ali, o ano passado, no Rio de Janeiro. Imagine essa tal de parada gay em São Paulo, massacrando com a pessoa de Jesus Cristo. E Deus permitiu o corona para parar tudo. Parou o carnaval, parou parada, fechou a igreja. Aleluias. Os falsos profetas não estão conseguindo o dízimo, as ofertas, porque os membros não estão indo com medo do corona. E muitas igrejas fechou. Essa última lockdown que teve em Goiânia, as igrejas fechou tudo. Mas aqui não fechou não, viu, meus irmãos? Aqui não fechou. Às vezes a gente orava aqui com as portas fechadas, mas tinha culto sempre na terça, na quinta e no domingo. Na terça, na quinta e no domingo. Lembra dos profetas do passado? Lembra de Paulo, Silas? Eles não rejeitavam a ordem do governo. Lembra de Daniel? Eles não rejeitou, ele rejeitou, né, a ordem do governo. E eles pegaram ele, fez o que? Ele jogou na cova dos leões. E o que o leão fez? O leão deu foi sono quando Daniel caiu lá embaixo. Então nós temos que ter coragem de ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos curvar diante de Baal. Nós vamos jogar você na fornalha que joga, mas não vamos curvar diante de Baal. E de fato julgou eles mesmos, mas Deus colocou o anjo lá para esfriar aquele fogo. Quando o rei viu lá, não era 3, era 4, caminhando no meio da fornalha. Então, meus irmãos, nós não podemos se curvar diante do Deus Baal. Nós não podemos se curvar diante das propostas do governo. Antigamente era diferente, né? Aquela vacina febre amarela. Eu mesmo tomei aquela vacina, mas ninguém sabia de nada. A gente tomava inocente. Mas essa agora todo mundo está falando que é coisa ruim. Tem pastor falando, tem médico falando, tem cientista falando. Então agora o povo já está atento. Então nós não podemos se curvar diante do Deus Baal. Nós temos que se curvar diante do Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E então, meus irmãos, a história de Balaão ela é longa. Não dá para terminar porque vai tomar muito tempo. Mas Balaão era tão custoso que depois ele foi lá e abençoou aquele povo, igual a irmã Neide estava dizendo. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou. Mas depois foram vistos ele peregrinando, incentivando
incentivando os homens de Israel a se prostituírem com as mulheres ali de Moabe. Então vocês veem que ela era um falso profeta de carteirinha. Então nós estamos aqui nessa noite porque nós temos um espírito verdadeiro e nós sabemos que Deus, Ele vai buscar um povo santo. Não importe que alguém xinga você na rua, dentro dos ônibus, fala que você está feio, vestido, fala que você está descabelada, não importa. O importante é que nós vamos morar na terra que manda leite e mel, onde as ruas são de ouro, os rios de cristal, e lá não vai haver choro, nem pranto, nem dor, vai ser só alegria eternamente, em nome de Jesus.